E aí, galera, hoje eu vou trazer uma nova obra. O nome dela vai estar na descrição, então bora para o vídeo. A história começa com uma garota colhendo erva. Ela explica que seu pai é um pobre mago de gelo, e sua mãe é uma besta lobo, mas ela era muito feliz principalmente hoje, que era seu dia de sorte. Ela dizia que essa era uma boa erva e entregar para sua mãe, e também dizia que sua família tem que subsistir os seus alimentos pelas ervas que ela conseguiu encontrar na neve, mas a pobreza não era problema tão grave. Então ela fica assustada quando houver alguns gritos. Então ela olha e envia algumas crianças. Então a criança percebe ela e olha para trás. Mas então ela dizia que mais irritava era. Mas então ela foi interrompida pelo grito do garoto que dizia para os seus amigos olharem, pois ela estava ali de novo. Os garotos gritavam dizendo que ela saiu para pastar novamente, perguntar que tipo de besta ela era, e também dizia que ela nem sequer pode esconder suas orelhas. Então ela explica que irritava ela era a violência e os abusos dos puros sangue. Então as crianças jogam uma pedra nela e chamam ela de orelhuda. Ela dizia que eles olhavam sempre com olhos de desprezo. As crianças falam que quando um lobo fala ela tem que responder, e chamava ela de híbrida. Ela dizia que seu desprezo pelo sangue misto é mais frio do que os gelados ventos do norte. Ela se pergunta se é um erro tão grave assim ter sangue misto. As crianças de sangue puro gritam falando híbrida, e pergunta por que ela não responde. Nos pensamentos dela dizia que não e falava que essas são as ervas que ela pegou para sua mãe. Garoto estende a sua mão e pergunta o que ela está fazendo, e dizia que por acaso as suas pernas estão tão fracas assim por causa do medo. Ela está com medo, e gritar dizendo não, então vemos uma luz saindo dela, então aparece um arranhão na cara do garoto e se perguntava o que? Então vemos na mão da nossa protagonista um pedaço de gelo. Ela surpresa se perguntava se isso era magia de gelo. Um garoto com raiva pergunta para ela que ela ficou louca. A protagonista dizia que atacaram ela só por ser uma híbrida. Então ela falava para eles ir embora e não se aproximar, e também dizia se ele chegasse perto dela, e ela dizia que com esse gela ela, mas então ela foi interrompida pois o garoto começa a rir. Um dos meninos perguntou para o outro que ele viu que ela fez. O garoto pergunta para ela que ela planeja fazer com esse tipo de magia. E por acaso você esqueceu que é uma híbrida? Você nem ao menos sabe quando está fazendo algo estúpido. Acho que você precisa pensar um pouco para entender o que está acontecendo aqui. Então o garoto empurra ela para cima da árvore e acaba batendo a cabeça e nesse momento que a primeira imagem passou pela sua cabeça, nessa imagem havia uma mulher humana, essa era ela e logo ela se deu conta de quem essa era ela na sua vida passada e ao mesmo tempo ela lembrava de quando lia as suas novelas favoritas. A Rechal e a protagonista da obra Chapeuzinho Vermelho, durante a guerra contra os lobos, conheceu um híbrido. Este híbrido pedia que, por favor, me ajude para que eu recupere ao menos o cadáver da minha irmã. A Chapeuzinho Vermelho gostou do menino que suplicava a ela ia fazer ele, mas então vemos ela na sua vida passada, ela lendo um livro dizia sim e falava que essa era a história que ela queria, ela ainda dizia que o autor é o melhor, e Chapeuzinho Vermelho é a melhor obra. A história era de um jovem que de pouquinho em pouquinho foi abrindo seu coração para Chapeuzinho Vermelho, ela dizia que era uma beleza perfeita e o escritor é um verdadeiro gênio e ser incrível, e ela mesma queria vê-lo, mas então saindo dessas memórias, ela colocava a mão na sua cabeça e dizia que não podia acreditar, ela tinha reencarnado na novela e pedia para espera e falava que essa era a novela Chapeuzinho Vermelho. Então um garoto se aproxima dela e pergunta se ela gostou, se ela não sentiu como se seu cérebro voltasse para o seu lugar. Mas então ela se levanta e sai correndo e acaba esbarrando o garoto. O garoto com raiva acaba chamando ela de cabeçudo idiota. O seu colega vendo ela correndo aponta para ela e fala que ela realmente está maluca. Ela correndo falava que esse escritor está louco. Mas então o garoto começa a correr atrás dela e mandava ela parar e também dizer para os seus amigos a pegarem. Ela fugindo deles dizia no seu pensamento que ela queria vê-lo por ela mesma mais. Então vemos a casa onde ela mora e a sua mãe. Ela dizia que quando a Eva voltasse, eles teriam um jantar bem quentinho quando sua irmã voltar, botando sua na mão na barriga. Mas voltando para os pensamentos da nossa protagonista, ela dizia que o protagonista masculino da novela é certeza o Zion. Ela nunca pensaria que ele fosse o seu irmão mais novo que ainda nem tinha nascido.
No romance de Chapeuzinho Vermelho. Os homens lobos e dragões coexistiam com um profundo ressentimento entre eles e por causa da lenda de um homem lobo que roubou o coração de um dragão, e depois de um segundo despertar. O dragão tinha dois corações e um deles e para compartilhar com a sua companheira, e dizem que os dragões que não conseguiram encontrar seus companheiros se suicidavam. E na lenda, de um dragão que perdeu seu coração por um lobo e por não poder encontrar um companheiro que o dragão antes de morrer deixou escrito que encontrarei novamente esse lobo, não importa como. E então toda a culpa foi atribuída aos lobos e devastaram todo o norte sem piedade. E nesse romance ela é irmã do protagonista que foi assassinada. Nossa protagonista chama o escritor de louco pois ele ignorou ela por completo. E agora o final dela é morrer queimada. Ela com o machado na mão dizia que ia sair daqui custe o que custar e então ela quebra um pedaço da sua casa. E falava que ia evitar morrer como um cachorro. Então sua mãe aparece e pergunta que barulho foi esse. Ela fazia uma cara de coitada e dizia para sua mãe que os lobos destruíram a nossa casa e se não fugirmos eles vão nos matar. Nossa protagonista nos seus pensamentos disse que depois de entender tudo, pensou que o melhor era evitar os encontros entre os dois protagonistas. A sua mãe abraçava e dizia que devia ter sido assustador. Ela ainda no seu pensando fala que para isso tinha que fugir daqui mas não podia falar da sua reencarnação, mas então ela devia mentir para sua mãe, para que ela e todos estejam a salvo. Mas como estivesse zombando de todo o seu esforço, a saúde da sua mãe piorou quando ela deu à luz ao Zion, e tudo porque os lobos não ajudam os híbridos a nascerem. A sua mãe estende a mão e chama a Eva. Ela dizia que garotas que faz boas coisas receberá boa sorte, e ao invés de odiar os outros fica ajudando-os demais. A Eva chorando dizia mamãe e ela dizia minha filha então ela infelizmente acaba morrendo. A Eva gritava dizendo mamãe sinto muito, e seu irmão também chorava. E mesmo que ela tenha reencarnado nesse romance, para ela essa é a sua realidade agora e ela estava muito triste nesse momento. E quando os seus pais morreram, ela decidiu ficar com Zion, e aconteça o que acontecer. E depois de tantos anos vivendo escondida no bosque, ela acaba vendo uma criança, e se pergunta como uma garota acabou no bosque. Ela dizia que a garota está ardendo em febre, mas alguém vai encontrar ela e a ajudar. Mas então ela lembra das palavras da sua mãe que uma garota que faz boas coisas receberá boa sorte. Ela dizia que não sabia que senti pena pela garota que tremia de frio, ou porque lembrei as últimas palavras de minha mãe nesse momento, então ela trouxe essa garota para casa como se estivesse possuída por algo sem saber as consequências dessa escolha. Então alguns dias se passarão, e vemos o Zion correr para a porta para abraçar a sua irmã. A Eva pergunta para ele se divertiu sozinho e também se não apareceu nenhum estranho por aqui. Ele responde dizendo que claro. Ela responde dizendo que ele fez um bom trabalho, e pergunta que a garota ainda não acordou. O Zion fala que sim, e parece que ela ainda tem sono mesmo que tenha dormido. A Eva vai ao quarto aonde a garota está e diz que já passaram 3 dias, e provavelmente seja porque a febre ainda não abaixou. Pergunta para o seu irmão que pode trazer uma água fria e uma toalhas úmidas. Ele disse sim. Ela colocasse a mão na testa dela e diz que ela não tem sinal de melhora com o uso de ervas e é muito difícil trazer um médico até aqui, então ela se acoca e bota sua cabeça na cama e fala que foi ruim ter trazido ela até aqui, mas era muito perigoso deixar ela lá até que outra pessoa encontrasse, então ela dava a mão e diz que é lamentável pois não podia fazer muito por ela. Quando ela encosta as mãos acontece uma reação. Quando isso aconteceu ela rapidamente tirou a mão e perguntou que a criança está. Então a garota acaba acordando, e quando a Eva vê os olhos dela cor de rubi, dizia que esses olhos vermelhos só existia apenas uma raça neste mundo quem tem essa cor de olhos. Então o seu irmão apareceu, e ela dizia que não então rapidamente ela escondeu ele atrás dela, e falava que talvez ela não esteja enganada e essa garota é que a matará e levará o seu irmão, é a heroína de Chapeuzinho Vermelho. E anteriormente Chapeuzinho Vermelho pergunta ao Zion o que ele acha dela, ele olhando para ela sai a lágrima de tristeza correndo pelo rosto do dele então ele responde dizendo que ela é sua salvadora. E essas era a mesma frase que a Chapeuzinho estava falando. A Eva se pergunta por que ela está ouvindo essas mesma frase. A Eva dizia que salvadora não é um pouco demais.
Ela dizia que se essa garota é a Chapeuzinho Vermelho, o porquê ela apareceu no norte. Pois na história original o primeiro encontro deles acontece quando são adultos, e é possível que a história tenha mudado. O Zion chama sua irmã, ela vira rápido e falava para o Zion não sai ainda. Ele pergunta por que não podia ver ela. Ela seu pensamento falava aqui pro que se vocês se conhecerem agora, não será igual na história original. Mas ela acaba falando que ele pode se assustar e por isso espere lá fora. Ele triste responde dizendo está bem, então ele sai. A Chapeuzinho chama sua salvadora e falava que já era tarde para dizer isso, mas muito obrigado por me salvar. A Eva dizia que isso não foi nada, e já estava feliz que ela esteja bem, pois estava muito preocupada. A Eva no seu pensamento dizia que achava que está bem, pois ela ainda é uma criança, e se ela mandar ela de volta, sem que veja o Zion, não terá nenhum problema. Ela tinha um plano para sobreviver a essa história, mas ela queria era comprar um castelo. Ela dizia que não deveria estar pensando isso agora, pois não é um lugar para ela. O que ela queria era voltar para o seu mundo e segurança, e apesar dos lobos com intenções claras de ingressar ao Império, recebem ajuda, e como nós somos apenas simples plebeus e não temos essa opção, mas nada do mundo é impossível se tiver dinheiro e por isso que ela quer comprar uma casa, ela tem-o como seu grande objetivo, voltar ao mundo humano e com esse propósito ela memorizou o livro de ervas deixado por seu pai, para que ajuntar dinheiro vendendo valiosas ervas medicinais, mas ela não entendia por que da história ter mudado, mas enquanto a Chapeuzinho Vermelho estive a salvo, ela acha que não ia atrapalhar o seu plano. Ela se via com seu irmão andando em um jardim cheio de flores e falava que só do mundo humano não é maravilhoso, ela disse que isso é só questão de tempo. A Chapeuzinho chama ela responde dizendo sim. Então Chapeuzinho falava sente ter dizer isso mas aonde estou e quem sou eu? Nossa protagonista em choque dizia perdão eu não entendi. Ela falava que não diga mas então ela tentava se convencer dizendo isso não é nada que ela deve entrar em pânico e falava para o escrito que por favor não seja assim. Então a Chapeuzinho dizia que não se lembrava de nada. Ela no chão dizia não meu Deus, e falava para o escritor que ele está completamente louco. Ela pergunta para Chapeuzinho se de verdade ela não lembra de nada, ela responde dizendo que nada e só lembra de um calor. Nosso protagonista bota a mão na cabeça e dizia que achava que ela sofreu um acidente e desmaiar, e essas seriam as sequelas, então ela pensava em dizer-se a Chapeuzinho as informações da história, de que ela e a Raquel, uma guerreira quem pode controlar o fogo, e o seu irmão e o líder do sul, então agora vai para casa, mas ela não podia dizer nada disso, ela pensava que ela terá que levar a Raquel, mas isso era um suicídio se um lobo pisar nas terras de uma dragão. A Raquel pedia desculpas para sua salvadora, pois não poderia devolver o favor agora por causa disso. A Eva responde dizendo que estava tudo bem, não precisava fazer nada. A Raquel falava que não de verdade eu quero devolver o favor, e pedia que por favor só me dê um pouco mais de tempo, que irei lembrar de algo, e que por favor me ajude mais um tempo. Eva dizia que tinha entendido, mas então ela se pergunta do seu plano, então ela ouvia o som da sua vida partindo em pedaços. Mas então galera o vídeo ficando por aqui espero que tenha gostado e se gostarem deixe seu like e se inscreva e compartilhe com os amigos.